Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim a santa palavra de Deus: Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Até aqui a palavra de Deus. O tema do sermão de hoje é a punição de Deus aos hipócritas. A punição de Deus aos hipócritas. Vamos orar. Pai Santo, mais uma vez estamos diante da Tua santíssima palavra, que é a Tua sabedoria, é a Tua palavra exposta em letras, em palavras, que nos orienta, que nos adverte, que nos admoesta, que corrige o nosso pensamento, que corrige o nosso coração, a nossa vontade. Nós te louvamos, Pai, porque Tu deixaste a Tua palavra para que fôssemos conduzidos e orientados para fazermos a Tua vontade. E agora, quando estamos diante dela, um tesouro inesgotável, nós pedimos a Tua ajuda para que possamos entendê-la, para que possamos colocá-la em prática na nossa vida. Ó Pai, então confronta-nos naquilo que nós precisamos ser confrontados. Orienta-nos, Pai, naquilo que precisamos ser orientados e dá-nos um coração disposto a Te obedecer, um coração disposto a seguir a Tua voz, ó Pai, a despeito das nossas vontades. Abençoa-nos então, usa o Teu Santo Espírito, Pai, para que possamos ter a mente iluminada e para que a Tua palavra seja aplicada de uma maneira permanente, indelével em nosso coração. É o que nós pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos hipócritas quando apontamos o pecado das pessoas, mas não vemos o nosso próprio pecado. Quando o outro não faz algo, rapidamente nós chamamos de preguiçoso. Agora, quando eu não faço o que devo fazer, é porque eu estou muito ocupado. Quando o outro fala, é porque ele é encrenqueiro. Quando eu falo, é porque eu uso de críticas construtivas. Quando o outro insiste em um ponto, é porque ele é teimoso. Quando eu insisto, é porque eu estou sendo firme. Quando o outro não me cumprimenta, é porque ele é convencido. Quando eu não cumprimento, foi apenas uma distração. Quando o outro fala sobre si mesmo, é porque ele é egoísta. Quando eu falo sobre mim mesmo, é porque eu preciso desabafar. Quando o outro se esforça para ser agradável, é porque ele tem segundas intenções. Quando eu me esforço para ser agradável, é porque eu sou gentil. Quando o outro vê os dois lados de um problema, é porque ele está sendo fraco. Quando eu vejo, é porque eu sou justo, sou compreensivo.
Quando o outro faz algo sem ter sido ordenado, ele está se excedendo. Quando eu faço, é porque eu sou proativo, eu tenho iniciativa. Quando o outro progride na vida, é porque é oportunista. Quando eu progrido, é porque é fruto do meu trabalho. Quando o outro leva muito tempo para fazer algo, é porque ele é lento. Quando eu levo muito tempo, é porque eu sou perfeccionista. Quando o outro é mal educado, ele é rude. Quando eu sou mal educado, eu sou autêntico, sou original. Quando o outro agrada o chefe, é porque ele é um bajulador. Quando eu agrado, é porque eu sou proativo. Quando o outro age com firmeza, é porque ele é um ditador. Quando eu ajo com firmeza, é porque eu sou líder, tenho liderança. Quando o outro tenta remediar ou reconciliar uma situação, é porque ele é um covarde. Quando eu faço a mesma coisa, é porque eu sou um diplomata. Percebe, irmãos, como nós temos a tendência de olhar para o outro e apontar pecados, mas minimizar os nossos mesmos pecados e minimizar as nossas falhas, atenuar os nossos pecados diante do Senhor. Muitas vezes nós somos hipócritas no nosso dia a dia. E o texto de hoje é um alerta de Paulo justamente contra a hipocrisia. Depois que Paulo expôs os pecados dos gentios, e nós já falamos aqui que a igreja de Roma era uma igreja composta por judeus, porque os judeus haviam sido dispersos, e havia muitos judeus na igreja de Roma. Então é uma igreja formada por judeus e por gentios, óbvio, estamos em Roma, né? Então há aqueles que residiam em Roma que estavam ali. Então, ora, Paulo vai endereçar um trecho da carta aos judeus, ora ele vai endereçar aos gentios, ele vai fazendo estas duplas admoestações, ele admoesta os gentios, admoesta os judeus, e assim sucessivamente. E o capítulo 1 de Romanos é um capítulo que atinge todos, mas especialmente os gentios. E agora no capítulo 2, ele se vira para os judeus. Paulo, percebendo que a crítica que ele havia feito ao comportamento imoral, à vida imoral, que era tão própria dos povos gentílicos, Paulo percebendo que os judeus, eles teriam a tendência de achar que aquilo não era com eles, como que se os judeus dissessem: isso mesmo, Paulo, bata nesses gentios que têm vidas imorais, continue batendo, nós não precisamos, mas eles precisam ouvir isso. Então, como Paulo era judeu, e Paulo sabia que esses pensamentos de autojustiça estavam inundando a cabeça dos judeus, porque eles sempre foram assim, é que Paulo vai escrever agora este trecho da carta, apontando para a hipocrisia dos judeus. Como que Paulo dissesse: ei judeus, não pensem que vocês são santos, não pensem que Deus não está vendo, que vocês cometem os mesmos pecados, mas têm uma aparência de santidade e de consagração. Então, sabendo desta atitude, é que Paulo vai falar da punição de Deus para com os hipócritas. Embora o texto tenha sido escrito para aquela situação, a palavra de Deus, ela, pela providência de Deus, ela foi escrita para todas as épocas, para todas as gerações. Então ela confronta também a nossa hipocrisia diante do Senhor. Em primeiro lugar, então, Paulo vai ensinar que a punição de Deus aos hipócritas é inevitável. É inevitável. Veja o versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Não há desculpas para alguém que julga, que acusa os outros e pratica os mesmos pecados. Isso se chama hipocrisia. Jesus já nos instruiu sobre isso, em Mateus capítulo 7, ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também.
Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trava que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma figura de linguagem aqui em que Jesus está dizendo: você fica reparando no cisco do olho do teu irmão quando você tem um pedaço de madeira no teu olho. Então tira primeiro o pedaço de madeira do teu olho para reparar no cisco do olho do teu irmão. E certamente agora você pensou em algumas pessoas que você conhece que fazem isso, não é? Mas não pense nessas pessoas, pense em você, porque muitas vezes nós fazemos isso também. Nós somos muito rápidos em olhar para os pecados dos outros e somos muito lentos para olhar para o nosso próprio pecado. E Cristo Santo está dizendo exatamente isso. Tira primeiro a trave do teu olho, a madeira grande do teu olho, para depois tirar o cisco do teu irmão. A punição, então, Paulo está explicando aqui, ela é inevitável. Deus vai cobrar a hipocrisia dos seus filhos. Note, Paulo está escrevendo para crentes. Os leitores desta carta são crentes, judeus e gentios, mas são todos crentes. Paulo vai cobrar a nossa hipocrisia, meus irmãos. Nós não podemos ser hipócritas. O verso 2 continua: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo dizendo: vocês acham que vocês vão se livrar do juízo de Deus, da disciplina de Deus? Vocês que fazem as mesmas coisas e ainda acusam aqueles que estão fazendo. Meus irmãos, isso é muito aplicável para os nossos dias. Por quê? Porque, especialmente para aqueles que já conheceram as doutrinas da graça, aqueles que já entenderam que a salvação não depende de nós, que é Cristo quem salva, especialmente para nós que já entendemos isso. O conhecimento das doutrinas da graça é de fato uma bênção. Quando você percebe que a salvação não depende de você, mas que a salvação foi dada por Deus, por graça, por Cristo Jesus, isso é um alívio, porque como disseram pastores antigos, se a salvação dependesse de você, você a perderia no próximo minuto. Por que você não deixa de ser salvo? Porque a salvação tua está nas mãos de Deus. E diz ele: e das minhas mãos ninguém a arrebatará. Então isso é uma bênção. Agora, isso pode se tornar numa maldição. Quando um crente que tem essa convicção de que a salvação não pertence a ele pensa assim: bom, já que eu não vou poder perder a salvação, então eu posso pecar, depois eu peço perdão. Eu peco e depois peço perdão. E aí não percebe que a eleição de Deus, ela pressupõe a santificação. Deus nos chamou para sermos santos, não foi para ficar pecando. Deus nos chamou para refletirmos o caráter santo dele. Deus nos chamou para nos parecermos com Cristo, que era santo. Então, quando você se apoia nesta base de que você já foi salvo mesmo, e o pecado não tem tanta importância, e você pode cometer uns pecados aqui, umas hipocrisias ali, o que era para ser uma bênção na tua vida está se tornando uma maldição, e você não entendeu a doutrina da eleição, se você está desprezando a doutrina da santificação. E parece que era o que estava acontecendo aqui, pelo tom duro das palavras de Paulo, quando ele fala: você pensa que se livrará do juízo de Deus? Você que faz os mesmos males, os mesmos pecados dos gentios, e ainda os acusa, você acha que vai escapar do juízo de Deus? O verso 3: tu, homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? O pastor norte-americano Sproul, ele conta num livro
que certa vez um homem disse a ele: tenho desejado uma mulher, portanto, posso muito bem ir em frente e consumar o ato, porque eu já sou culpado do pecado. Ora, se eu já estou culpado no meu pensamento, estou pensando em ir adiante e consumar. E aí o pastor respondeu: quando uma pessoa comete 9 assassinatos, ela vai ao júri pela contagem de 9 assassinatos, não apenas de um. Da mesma maneira, Deus considera cada um dos pecados que cometemos em pensamento, palavra ou ato. Cada um é exposto ao perfeito julgamento de Deus, segundo a verdade. Então, nós somos chamados para uma vida de diminuição de pecados, a uma vida de cuidado com aquilo que a gente pensa, cuidado com aquilo que a gente fala. Não é porque Cristo nos salvou que a gente pode relaxar e abaixar a guarda e viver como qualquer pessoa que não tenha Cristo ainda. Por isso é necessário que nós tenhamos uma vida de santificação progressiva, a cada dia, de forma que nós olhemos para 5 anos atrás e percebamos crescimento. Como assim? Ora, coisas que nós pensávamos pecaminosas, que hoje nós não pensamos mais. Coisas que nós fazíamos há 5 anos atrás, que nós progredimos, nós não fazemos mais. Palavreado, linguagem, maledicência, fofoca, difamação, calúnias que nós fazíamos há 5 anos atrás e hoje não fazemos mais. A gente tem que ter essa avaliação na nossa vida, porque a santificação progressiva, meus irmãos, vai nesse caminho. Nós temos que a cada dia nos parecermos mais com Cristo Jesus. E é muito triste quando nós encontramos um crente com 20, 30, 40 anos de igreja e ele não mudou nada. Note, nós não precisamos de santificação para sermos salvos, nós fomos salvos pelas obras de Cristo, mas a santificação é uma evidência, é uma marca daquele que foi salvo. Então, se eu encontro alguém que se diz crente e não tem preocupação com santificação, acende um alerta de que aquela pessoa não é crente, porque o crente, ele vai se preocupar em uma vida mais santa, em abandonar pecados, em colocar de lado coisas que o estão inclinando a uma vida de pecado. Essa é a preocupação daquele que é salvo. Então, em segundo lugar, a punição de Deus aos hipócritas, em primeiro lugar, a punição de Deus aos hipócritas é inevitável. Em segundo lugar, ela é agravada. Apenas o versículo 4, a punição é agravada. Veja o verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Meus irmãos, nós sabemos pela Bíblia que todo pecado é odioso aos olhos de Deus. Por causa de um pecado, de uma desobediência inicial de Adão e Eva, veio a maldição, entrou o pecado no mundo e foi necessário a vinda de Cristo. Foi necessária a vinda de Cristo. Agora, é possível que um pecado seja mais grave do que outro. Há pecados que são mais odiosos aos olhos de Deus. Eu posso ter o mesmo pecado que cometido por pessoas diferentes ou circunstâncias diferentes, o mesmo pecado pode ser agravado numa situação e ele se tornar mais pecaminoso ainda. Vou dar um exemplo. Imagine 2 situações de roubo. Na primeira situação, um garoto pobre, morador de rua, ele se aproveita da distração do feirante e pega uma maçã e sai correndo para matar a sua fome. Pecado, quebra do 8º mandamento, não furtarás. Agora, na segunda cena, imagine um garoto rico, que tem tudo, e para ter uma certa emoção, ele entra com os amigos numa doceria, e ele furtivamente coloca no bolso uma barra de chocolate e sai sem pagar. O mesmo pecado, quebra do 8º mandamento.
Mas qual você acha que é mais grave? É claro que é o caso do garoto rico, porque tendo tudo, ele ainda foi furtar por um motivo bobo. O primeiro também foi pecado, mas tem a atenuante da fome. Então, Deus trabalha com circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes, não tenha dúvida quanto a isso. Note, a quebra da lei de Deus acontece em ambos os casos, mas há pecados que têm os seus agravantes, se tornam mais odiosos. Deus é justo juiz e Ele considera agravantes e atenuantes. Veja o que a palavra nos diz. João 19:11, respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim, se de cima não te fosse dada, por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Maior pecado tem. Porque a quem mais é dado, mais será cobrado. Quem tem mais responsabilidade e conhecimento, ou quem tem mais conhecimento, a quem mais é dado, tem mais responsabilidade, será cobrado mais. Lucas 20, 46 e 47. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Olha aí a gradação de pena. Estes que passam o dia lendo a lei e mesmo assim a quebram constantemente, sofrerão juízo mais severo. A quem mais é dado, mais será cobrado. Lucas 12, 47 e 48. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Os dois levam açoites. O primeiro leva muitos, o segundo leva poucos. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Note, um novo convertido cometeu um pecado grave. Um pastor cometeu o mesmo pecado. Você acha que Deus vai cobrar mais de quem? É claro que é do pastor. A ele foi dado muito mais. Ele tem muito mais conhecimento. Ele tem vivência. Não justifica ele ter caído no mesmo pecado. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas, pastor, neste caso específico, qual é o agravamento de que Paulo está falando aqui? Veja o verso 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. O agravamento aqui é que nós somos alvos da riqueza da bondade de Deus, da tolerância de Deus e da longanimidade de Deus. Como é que nós pecamos, praticamos os mesmos pecados daqueles que não tiveram bondade, paciência, tolerância e longanimidade? O agravamento, meus irmãos, e que para um Deus que tem nos tratado com tanta graça e tanta bondade, quando nós vivemos na prática de um pecado, isso é muito mais grave. É mais grave do que um ímpio que não recebeu a Cristo e que a vida dele é pecar contra Deus. Se nós somos alvo da bondade, da tolerância e da longanimidade, e nós somos, eis o agravante para a nossa situação. Ímpios pecando contra Deus é normal, mas filhos na prática do pecado, isso não é normal, e isso tem este agravante. Mas pastor, significa então que o crente vai perder a salvação? Não, de forma nenhuma, mas significa que o crente, o filho e a filha vão ser disciplinados, não tenha dúvida, porque este é o procedimento de Deus. Com relação a ímpios,
Ele não disciplina, ele os entrega às suas concupiscências, como nós vimos no capítulo 1. Mas com relação a filhos, ele ama esses filhos, então ele vai discipliná-los para que eles voltem para os caminhos corretos. É isso que a Bíblia nos mostra. Deus disciplinou um povo durante 40 anos. Pense numa disciplina longa, 40 anos. Na verdade, houve mais longas, né? 70 anos no cativeiro. Isso foi disciplina também. Deuteronômio 8:2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Disciplina, porque depois de tantos milagres das pragas do Egito, depois de verem com os próprios olhos o Mar Vermelho se abrir em colunas e passarem no meio do Mar Vermelho, aquele povo ficou murmurando, ficou querendo voltar ao Egito, com saudade das comidas do Egito. Os 40 dias de caminhada até Cádiz Barneia se tornaram em 40 anos no deserto. Esta foi a disciplina do Senhor. Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A disciplina do Senhor é um ato de amor. Quando nós somos disciplinados por Deus, é para aproveitamento. Deus está nos dando um remédio forte, que é amargo, que dói, tal qual uma bezetacil, para que a gente volte à consciência, para que a gente volte aos seus caminhos. E Deus faz isso de múltiplas formas. Deus faz isso, meus irmãos, com enfermidades. Deus faz isso com desemprego, com falta de dinheiro. Não significa, note bem, não significa que quando você fica doente é disciplina de Deus. Não, não é isso. É próprio da nossa natureza, do nosso corpo caído, ficarmos doentes. É normal o desemprego, falta de dinheiro, etc, etc. Agora, quando você não está obedecendo ao teu pai, quando você está numa prática de pecado, quando a tua vida não está sendo consertada, Deus usa essas coisas para disciplina. É claro que usa, é claro que usa. Então fique atento. Se os teus sofrimentos na vida não são consequência de um relaxamento da tua vida espiritual, você não liga mais para Deus, não ora mais, não lê mais a Bíblia, tem algum pecado aí que você sabe que é errado e você está alimentando. Observe, muitos sofrimentos na vida de muitos crentes não são provações heróicas, são disciplina mesmo. Deus está disciplinando, Deus está puxando a orelha para doer, para ver se esse filho volta para uma vida de consagração ao seu pai. 1 Coríntios 11, 30 a 32. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Note, o povo não estava agindo com seriedade na ceia do Senhor, e Deus estava disciplinando. Não são poucos entre vocês fracos e doentes, e até os que dormem, um eufemismo para a morte. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então não há dúvida de que se você está distante das coisas de Deus, relaxado com as coisas espirituais, ou alimentando pecados na tua vida, Deus vai te disciplinar, não tenha dúvida, isso é certíssimo. Então, meus irmãos, a punição de Deus aos hipócritas é inevitável. Em segundo lugar, ela é agravada por causa da bondade imensa de Deus. Nós ainda somos mais culpados, tendo recebido tanto, se continuarmos numa vida de pecados. Em terceiro e último lugar, ela é retributiva. Veja o verso 5. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Então, um coração duro e não arrependido faz o quê? É um coração que continua pecando, e ele vai acumulando ira diante de Deus. Versos 6, 7 e 8. Que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem,
Procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Agora, Paulo está conduzindo o pensamento do leitor para o juízo final. Agora ele está falando de vida eterna para os obedientes, para os justificados, e de perdição eterna para os ímpios. O que nós temos aqui é que Deus retribuirá, meus irmãos, Deus retribuirá. A justiça de Deus é retributiva, é retributiva. Mas pastor, você pergunta, nós também vamos passar pelo tribunal no juízo final? Nós não estamos isentos do tribunal do juízo final? Não é o que a Bíblia diz. Veja, 2 Coríntios 5,10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Importa que todos compareçamos. Note, não será um tribunal, o tribunal de Cristo, para mudar destinos eternos, para dizer, você está no inferno, agora você vai para o céu, você está no céu, agora você vai para o inferno. Nada disso. Porque quando nós morremos, a justiça de Deus já é operada. A palavra diz que aos homens está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Depois da morte já há um juízo. De forma que, se você está em Cristo, você morre e você já vai para Cristo. Se você não está em Cristo, você morre e você já vai para o inferno. E hoje, tanto o céu quanto o inferno não estão vazios. Já tem muita gente lá, aguardando o finalizar da obra de Deus, a consumação de todas as coisas. Quando Cristo retornar e acontecer o juízo final, este grande tribunal não será para definir destinos, mas será para pesar as obras. Vocês que são salvos, então nós passaremos pelo tribunal para quê? Para que as nossas obras sejam pesadas e galardoadas. Aqueles que andaram com mais obediência ao Senhor serão recompensados. E quanto ao inferno? Aqueles que pecaram mais serão mais punidos. Haverá gradação de penalidade no inferno, sem dúvida. Um Hitler, um ditador que matou milhares, ele sofrerá muito mais do que o teu vizinho, que teve uma vida moralmente aceitável e nunca matou ninguém. Ele sofrerá menos. Haverá punições. A Bíblia fala, meus irmãos, nestas recompensas. Veja Apocalipse 22:12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então note, nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça, pela obra de Cristo, mas as nossas obras, elas serão pesadas. Haverá dose, haverá justo juízo sobre tudo aquilo que nós fazemos de bom e aquilo que nós não fazemos. Os não salvos terão suas penas dosadas então. Aqueles que pecaram mais serão mais punidos. A Bíblia ensina isso, ensina, Mateus 11:22. Contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ele permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Deus está falando de povos perdidos que terão mais rigor ou menos rigor. No caso aqui, estes serão mais punidos do que Sodoma e Gomorra, porque desprezaram o próprio Messias, Veja o verso 9 do nosso texto. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Então, aqueles que fazem o mal vão colher tribulação e angústia. Aqueles que praticam o bem vão colher glória, honra e paz. Aqui está falando da eternidade. Outros textos corroboram. Apocalipse 7. Jamais terão fome quanto aos salvos, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum,
pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Esta é a recompensa para os salvos. Já os condenados, disse Jesus, irão para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E quando o texto fala nos 2 versículos, ao judeu primeiro e depois ao grego, e também ao grego, é a ideia de que os judeus foram os primeiros a receber a revelação, e depois ela veio aos gentios. Então esta é a ordem do julgamento também, primeiro o judeu e todo o grego, mas todos serão julgados. Por quê? Verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, Paulo, divinamente inspirado, está dizendo: judeus, vocês serão julgados, não pensem que vocês escaparão, não pensem que a hipocrisia de vocês, porque vocês têm sangue de Abraão, será esquecida. Para Deus não há acepção de pessoas. Gentios que pecam serão julgados por isso, judeus que pecam serão julgados por isso. A punição de Deus aos hipócritas é inevitável, é agravada e é retributiva. Deus vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Concluindo, meus irmãos, nós temos a tendência de apontar o dedo ao próximo, para a pessoa do nosso lado, mas condenando os pecados, não é? Mas quanto aos nossos pecados, aí nós somos muito complacentes, muito pacientes. Isso se chama hipocrisia. E Cristo morreu para perdoar a nossa hipocrisia também. Nós, como filhos que amam a Deus, devemos ser obedientes a Deus, devemos buscar a santificação, a consagração. O texto nos apontou para a vida eterna. Segundo a Escritura, o que é vida eterna? É a comunhão com Deus em Cristo, a comunhão eterna com Deus. É a posse da paz de Deus que excede a todo o entendimento. Nesta vida nós temos momentos de paz, não é? Mas nós temos ainda muitos momentos de tribulação. O que é a vida eterna? É a alegria indizível e cheia de glória. É a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, e é o amor de Deus derramado em nossos corações. Nós já desfrutamos das bênçãos da vida eterna, ainda que numa fração pequena nesta vida, porque nós já temos paz, já temos alegria, já temos o amor de Deus no nosso coração, mas a eternidade é isso, meus irmãos, elevado ao máximo, sem o pecado, num corpo perfeito e durante toda a eternidade. Nós entraremos na alegria de Deus na eternidade. Enquanto isso, vamos trabalhar para não sermos hipócritas. E o maior exemplo que nós temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior exemplo, de longe, de longe. Porque Cristo ensinou os seus discípulos a amar ao próximo. E Ele não fez isso sentado num trono no deserto. Ele fez isso com os pés sujos de terra, amando o próximo, curando pessoas, falando às pessoas. Ele fez isso na prática. Jesus nos ensinou a perdoar os nossos inimigos, e Ele fez isso na nossa frente, quando Ele na cruz orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Então nós não temos um mestre teórico, nós temos um mestre que foi à frente, mostrando como se faz. Esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos manda amar ao próximo porque Ele fez. Ele nos manda perdoar o outro porque Ele fez. Ele nos manda ter uma vida de abnegação, de busca pelos valores do reino, porque Ele o fez. Então Jesus, Ele sempre é o nosso maior exemplo. E no que diz respeito a uma vida autêntica, de não hipocrisia, Ele é o nosso grande exemplo. Devemos olhar para Ele e buscarmos uma vida de santificação, de acusar menos e de voltarmos o dedo mais para nós. Opa, e eu? Será que eu tenho moral para dizer isso daquela pessoa? Como é que está a minha vida diante de Deus? Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
Cristo perdoa a nossa hipocrisia, basta que nós nos arrependamos, mas mais do que isso, que nós nos livremos. Como nós lemos no culto, o amor seja sem hipocrisia. Vamos nos livrar de hipocrisia, vamos ter uma vida autêntica diante do Senhor, uma vida de obediência, uma vida de consagração. Que Ele nos abençoe. Amém.